Queria agradecê-lo pela presença aqui no Fórum 11h30 de hoje. Tudo bem, professor? Tudo bom? Vocês me escutam bem? Bom dia a todos, bom dia, Carlito, bom dia, Yuri, bom dia, Zenha. Ô, Victor, aqui a gente tem falado muito dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos, quer dizer, não dá para dissociar o noticiário internacional do noticiário nacional hoje. A gente tem breaking news, assim, os Estados Unidos tentando comprar a Groenlândia, os Estados Unidos tomando hoje um navio russo na costa um petroleiro russo na costa da Escócia, os Estados Unidos sequestrando o Nicolás Maduro. Dá uma geral para a gente, primeiro, nesse momento que alguém disse aqui, é a terceira guerra vindo aí. Primeiro, é interessante, uma conjuntura muito mutável, né? Em rápida transformação. Até porque da última vez que eu vim aqui no programa, não sei se vocês lembram, acho que estava o Carlito também, estava o Azênio, era um momento de júbilo quase, né? Um momento de grande otimismo, porque o governo Lula tinha conseguido avançar nas negociações com o Trump, e eu havia até mencionado na época, olha, realmente a capacidade, o carisma do presidente, a capacidade de exercer diplomacia presidencial direta é notável, mas existe uma tensão que está se acumulando, se aprofundando aqui do nosso lado, e esse vai ser o momento da verdade. Naquela época, eu já falei, olha, está planejada a intervenção para a Venezuela e está também já, digamos assim, dentro do pacote a desestabilização da Colômbia e, na verdade, a mudança de regime em Cuba também. A primeira parte já aconteceu, mas o pacote é esse. Tá? Desestabilizar a Colômbia para derrotar a esquerda nas eleições, que tem esquerda, tem disputa de eleição presidencial agora, em maio, na Colômbia, e logo depois da intervenção, o Trump diretamente mencionou o Petro, colocando na mesma categoria do Maduro. Também lá na Colômbia tem um presidente que é contra os Estados Unidos, que apoia o narcoterrorismo e tal. E o Petro respondeu duramente, né? E claro que dentro nós não podemos ter nenhuma dúvida que na concepção ideológica hoje do Departamento do Estado, essa operação de agora tem ligação fundamental com o objetivo de sufocar inteiramente Cuba e apressar um processo de mudança de regime para o curto, médio prazo. Ou seja, essa é uma intervenção... Esse ano, viu, Victor? Pelo que eu vi ontem, um senador americano, um dos mais fervorosos apoiadores da mudança de regime em Cuba, ele está trabalhando com a perspectiva de 2026, seu ano do fim do regime cubano. Quer dizer, nós estamos passando... Essa é a perspectiva deles, o plano é esse. Resta saber se eles vão conseguir colocá-lo em execução ou não. Resta saber até qual vai ser o desfecho dos fatos na Venezuela. Eu acho que é uma situação ainda muito quente, é muito fácil você ter um analista falando aquilo ou aquilo outro com muita confiança. Eu vejo como uma situação ainda em aberto, que nós precisamos entender como ela vai exatamente se desenrolar. Ao meu ver, posso aí, em Venezuela não sou um especialista tão grande assim, tá? Mas ao meu ver, a própria administração Trump não tinha um plano muito demarcado para o dia depois de amanhã na Venezuela. Então eles também estão respondendo aos eventos. Por exemplo, foi relevante que a oposição venezuelana não conseguiu estabelecer um fato, que era isso que poderia se esperar. Sair do Maduro poderia causar um vácuo, que a oposição entrasse, conseguisse, sei lá, dissidência do chavismo ou mobilização nas ruas e tal. Então, a oposição nos últimos dias da Venezuela foi totalmente retirada de cena. Ela não é um player, né? Ela está assistindo tudo, mas não tem nenhuma capacidade de intervenção real. E resta saber o que vai acontecer. Uma acomodação do governo interino da Venezuela com o ditame imperial muito duro, porque o que o Trump está exigindo é um avassalamento absoluto. E deixa eu trazer, só para você comentar, o Victor, que a gente trabalha sempre colocando as informações e os comentários em seguida. Claro. Então tem essa mensagem do Trump das últimas horas. Tenho o prazer de anunciar que as autoridades interinas da Venezuela vão começar a entregar de 30 a 50 milhões de barris de petróleo de alta qualidade para os Estados Unidos.
este petróleo será vendido ao preço de mercado e o dinheiro será controlado por mim. Para assegurar que beneficie o povo da Venezuela e dos Estados Unidos. Eu já pedi ao secretário da Energia, Chris Wright, que execute este plano imediatamente. Obrigado pela sua atenção. O que fazer disso aqui, hein? Olha, é o tipo de coisa que não dá para acreditar no valor de face, digamos assim, né? Essa é uma peça, evidentemente, de propaganda, e eu não sei o quão dela é real. É 30, 50 milhões de barris agora? É dado? É negociado? É um novo arranjo? Ou é tipo uma espécie de dádiva em condições de ameaça, um sequestro? Eles estão dando um barril de petróleo para tirar a faca do pescoço? Eu acho que está tudo muito quente ainda para saber o que isso vai significar, inclusive no longo prazo. Porque o governo venezuelano, e aí fica várias incógnitas aqui, tá? Eu não gosto de lidar muito com especulações. A gente vê em alguns cantos, por exemplo, dizer assim, não, o governo interino já tomou posse em acordo com Washington. Existem algumas pessoas, inclusive na esquerda, que têm essa leitura. São os esquerdistas que bebem demais e bebem muito cedo. Eles começam a beber 9 da manhã, aí quando chega às 11, eles começam com essas teorias completamente malucas. Os setores que têm... Imagina, o governo da Delcy Rodrigues, com aquela turma que a cerca, entregou o Maduro. É uma piada, desculpa. Isso me parece um cenário pouco factível. Tá? Inclusive, a gente não tem nenhuma evidência a respeito disso, né? Mas seria uma das hipóteses, assim, já tem um acordão montado. Essa seria uma hipótese. Se isso for verdade, como esse governo interino vai lidar com a própria base chavista radicalizada? Porque uma coisa é o oficialismo no governo, outra coisa é você controlar, digamos assim, o que lhe dá legitimidade, o que sustenta ainda o governo frente à sua base. Dessa base armada, né, Vitor? Diga-se de passagem. Armada, seja nas milícias, seja nos coletivos. Eu acho que uma especulação não faz nenhum sentido, porque você não tem nenhuma base material para dizer isso. Não tem. E, na verdade, os nossos companheiros que têm mais relação de solidariedade direta com a Venezuela, a gente pensa, por exemplo, no Breno Altman, mas também no Vijay Prashad, né, da Tricontinental. Eles todos estão defendendo a linha de que é um governo de continuidade da Revolução Bolivariana, de unidade da direção do chavismo. Essa é digamos assim, a linha oficial e é a linha que uma parte da esquerda internacional, sobretudo aquela mais comprometida com a solidariedade com a Venezuela, tem defendido. Esse é um governo de continuidade do projeto chavista, operando em condições de pressão extrema. Pressão extrema, porque isso é, de fato... Aí o que eu até mencionei para o Azenha, é que esse tipo de operação deixou claro o caráter gangster da política internacional do Trump. Né? Eu até tinha feito essa piada, porque o Trump fez essa piada várias vezes nos últimos dias. Né? Ele tem mencionado a doutrina Monroe. A doutrina Monroe seria a versão trumpista da doutrina Monroe, proclamada ali no começo da década de 20 do século XIX, 1823, 1824, pelo James Monroe, então quinto presidente dos Estados Unidos, que falava de América para os americanos. No imaginário norte-americano, isso às vezes vem junto com a política do chamado Big Stick, que é uma política, na verdade, de um século depois. É o Teddy Roosevelt dizendo que nós vamos falar suavemente com ele, sobretudo com o Caribe, com a América Central, mas carregar um tacão junto, né? Carregar um grande pedaço de pau para servir de ameaça. Então, o Trump tem adotado essa estética. É a doutrina Monroe, das Américas para os americanos, com o tacão, né? Com o taco o Big Stick na mão, mas agora numa linguagem que eu chamo de uma linguagem mais gangsterista. Tá? Eu acho que o Trump, na verdade, inclusive, quer essa conotação gangster na política. Quando ele fala a doutrina Monroe, ele está ao mesmo tempo fazendo um trocadilho de Donald com Monroe, está juntando as duas coisas, ou seja, é a doutrina Monroe do Donald Trump, mas ele está
reivindicando para si um papel do dom, do padrinho, do chefe mafioso, do cara que manda sem nenhuma consideração por regras normativas, por discursos universais, por organismos multilaterais. Aliás, o assessor da presidência, Stephen Miller, tem dito de maneira também muito evidente nos últimos dias, né? Não existe mais international niceties, formalidades internacionais, arranjos internacionais, lei internacional, nada disso existe. O que existe é poder, força, capacidade de coerção. Nós mandamos, esse é o nosso pátio traseiro, nós não precisamos prestar conta para ninguém, nós não precisamos pedir desculpa de nada. Essa é a política vocalizada oficialmente nos Estados Unidos. Isso nunca aconteceu na história americana. Essa era a prática dos Estados Unidos, mas ela nunca foi o discurso nos Estados Unidos. A doutrina Monroe, ela foi redigida em linguajar republicano, fazendo uma defesa da independência das colônias hispânicas, dizendo, não, a Europa não se mete aqui, nós da América resolveremos as nossas próprias questões. Claro que para nós latino-americanos, das veias abertas do nosso continente, sempre teve muito claro que a doutrina Monroe era América para os americanos do norte, ou América para os Estados Unidos da América. Mas agora isso é explicitado no discurso. Nós estamos vivendo num momento, digamos assim, pós-hipócrita. O Donald Trump não tentou em nenhum momento, inclusive, justificar a ação em bases democráticas, dos direitos humanos, como era a tentativa, até na guerra do Iraque foi isso. A gente dizia, não, essa guerra é por petróleo, mas o que as instituições americanas diziam é uma guerra pelo direito internacional, pela democracia, pelos valores ocidentais e tal. Agora o Donald Trump falou assim, é por petróleo. No momento que eu até fico em dúvida se é só por petróleo mesmo. Eu acho, inclusive, que o elemento geopolítico aqui é mais forte do que o elemento direto do petróleo. Eu acho que a questão é dar uma demonstração de força de quem manda, estabelecer o controle hemisférico. O Departamento de Estado soltou um tweet, vocês viram isso, né? É o nosso hemisfério. O Departamento do Estado não é um influencer de direita, é uma instituição oficial do governo americano. É o nosso hemisfério, não se metam aqui. Então, recado dado para a China, para a Rússia, vocês podem ter suas áreas de influência lá. Aqui é nossa área de influência, nosso quintal. Ô, professor, queria aproveitar rapidinho. O Carlito tem que ir daqui a pouquinho. Queria que o Carlito fizesse a pergunta dele antes dele se despedir da nossa audiência. Antes de tudo, queria parabenizar o Vitor. Eu acompanho o Vitor sempre em entrevistas. A gente já participou aqui algumas vezes, mas eu acompanho o seu trabalho também em outros lugares. Queria enaltecer um livro aqui importante, porque eu acho que é irônico, Vitor. A ameaça comunista que o mundo vive não se consolidou em lugar nenhum. Não se instalou em nenhum país, mas tudo aquilo que Lenin falava, que Trotsky falava 100 anos atrás, está se consolidando. Inclusive, queria recomendar o livro Imperialismo, a etapa superior do capitalismo, que o Lenin, há 100 anos atrás, falou que iria acontecer exatamente o que a gente está vendo acontecer agora nos Estados Unidos da América. Quando se falava de imperialismo, não era imperialismo nos moldes dos persas, nos moldes dos macedônicos, nos moldes dos romanos, não, tá? É outro formato de imperialismo. Então, recomendo que vocês leiam esse livro, é um livro curtinho, dá para compreender. Foi escrito, se não me engano, em 1916, eu acho, há mais de 100 anos atrás. Mas eu queria perguntar a você o seguinte, Victor, que é o que muita gente está ignorando. Quando o Trump assumiu logo o governo, ele quis bloquear logo o comércio do Canal do Panamá, porque eles mandavam no Canal do Panamá. Só que eles ignoraram o fato de que a China, já antevendo a possibilidade do Trump voltar, construiu um porto no Peru chamado Porto de Xangai. E está incentivando, inclusive, a ampliação da malha ferroviária no Brasil para que a China consiga passar do Pacífico para o Atlântico e do Atlântico para o Pacífico, sem precisar passar por regiões, em tese, de muita influência estadunidense. Então, eu queria que você comentasse sobre isso e também sobre como é absurdo o Trump ter aumentado a sua fortuna nesse ano de 2025 em 3 bilhões de dólares, algo que não poderia acontecer em tese, já que como presidente ele deveria se desligar dos negócios dele, e que simplesmente ninguém fala nada.
Imagina o Lula negociando, por exemplo, coisas, ele abrir sua empresa e negociasse coisas que beneficiassem a sua própria empresa, os seus próprios negócios, e em um ano aumentasse a sua fortuna em 20 bilhões de reais aproximadamente. Queria que você comentasse sobre isso, Vitor. Acho que tem 3 coisas interessantes para comentar, Carlito. Obrigado aí pelas provocações, pela pergunta. Primeiro, você lembrou do Lenin e da tradição anti-imperialista da esquerda socialista, do movimento dos trabalhadores. Mas eu queria lembrar uma outra figura que era contemporâneo do James Monroe, que foi quem vocalizou a doutrina Monroe, e que era o libertador das Américas nesse momento, estava organizando, tinha um sonho, inclusive, de criar uma Gran Colômbia, porque ele estava imaginando que a fragmentação das repúblicas hispânicas no contexto de independência ia criar países muito frágeis que facilmente acabariam se submetendo à tutela da grande República Unificada do Norte. E naquele momento em que o Monroe estava fazendo a doutrina Monroe, o que o Bolívar, Simão Bolívar, né, tão relembrado pelos venezuelanos, estava dizendo? Os Estados Unidos parece condenado pela providência a encher a América Latina de miséria em nome da liberdade. E acho que essa é uma outra profecia que é igual a esse mais profético, né? Os nossos amigos da tradição marxista costumavam fazer teoria científica, digamos assim, uma análise objetiva, né, teoricamente embasada da situação concreta, né? Mas o Simão Bolívar, sem uma teoria avançada do imperialismo, intuiu o papel que os Estados Unidos estava fadado a exercer, um papel de colonização, de submissão, agora absolutamente às abertas, escancarado, não tem linguajar republicano, não tem discurso multilateral, não tem nenhuma retórica de democracia, de paz, é poder e recurso de maneira absolutamente aberta e descarada. Essa é uma das características, assim, da doutrina Monroe. Isso não é a doutrina Monroe, essa é a doutrina Monroe. Né? O petróleo é nosso, o quintal é nosso, nós vamos lá e nós vamos pegar porque nós temos força para fazer isso. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão aceitar ou não? Se não aceitar, a gente vai sequestrar, bombardear, matar, sufocar. Esse é o nosso hemisfério, é o Departamento do Estado falando isso. Certo? Isso é doutrina imperial, geopolítica às claras, nossa área de influência. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A última coisa, terceira coisa, que tem a ver com o que você falou também, Carlito, é que o Donald Trump é um mafioso. Estou falando isso daqui, estou arriscando a nunca mais poder entrar nos Estados Unidos enquanto ele estiver no governo, porque agora eles dão uma olhada nas nossas redes sociais. Mas ele é um mafioso, ele se porta como um mafioso, ele ameaça os outros como um mafioso. É a máfia que vai lá na casa, lá no comércio, vai dizer, ou paga ou a gente te quebra aqui, te expulsa, te mata. E a máfia também porque ele e a sua família lucram com os negócios do governo. Fazem, isso aí está bem documentado, fazem inside trading, negócios no mercado financeiro com informação privilegiada de coisa que ele vai fazer, faz um negócio antes para lucrar, como foi no caso da Argentina, como foi agora no caso da Venezuela também, lucrando nos mercados de aposta, fazendo acordo diretamente entre as empresas internacionais e a sua família. Isso é, de maneira descarada também, um papel de um mafioso, de um Don. É o Donald, às vezes ele se chama The Don, o padrinho, o chefão. Ele quer ser visto assim. A doutrina Monroe é eu sou o chefão. A doutrina Monroe, né, que é o Don de Donald Trump mais o Monroe. De maneira muito às claras. Olha só. Qual era o segundo ponto, Carlito, que eu tinha esquecido agora, eu devia ter anotado. É a questão envolvendo a China, né? E o investimento da China no Porto de Xangai para tentar encontrar alternativas, né? Para não depender do Canal do Panamá ou da região do Caribe, sob muita influência do Trump, né? Perfeito. A região do Caribe, isso aí, até aquilo que eu havia falado antes da política do Big Stick, a política do tacão, digamos assim, ela era endereçada, sobretudo, à América Central e Caribe de maneira geral. Lembrando que Venezuela e Colômbia estão no Caribe. Isso sempre foi entendido como uma zona de influência mais direta. Por isso, Cuba provoca um incômodo tão grande.
né? Ele está dentro ali do que era, de fato, uma área vital dos Estados Unidos, por assim dizer, um espaço que eles considerariam de defesa nacional. Ao longo do século XX, os Estados Unidos fez várias intervenções diretas de derrubada de governo, inclusive, às vezes, assumindo o controle direto, como fez no Panamá, como fez em algum momento em Cuba, como fez em algum momento na Nicarágua. Isso deixou cicatrizes, né? A coisa mais parecida com o que eles fizeram agora, inclusive, remete a esse momento, que é ali na passagem de 89 para 90, uma intervenção armada no Panamá. Se eu não me engano, olha a disfarçatez, né? O Noriega lá, que era o ditador que eles colocaram, o ditador que os próprios Estados Unidos colocaram ele para administrar o tráfico de drogas, e aí de verdade, porque realmente tinha envolvimento com o tráfico, e depois tiraram ele sob a justificativa do tráfico de drogas, embora, evidentemente, uma justificativa fajuta. Mas preso mais ou menos no mesmo dia. Acho que foi tanto Noriega quanto o Maduro foram capturados, tomados, sequestrados no dia 3 de janeiro. Né? Então, esse é um exemplo de um caso anterior, de um rapto de um chefe de Estado em posições executivas, levado para ser julgado nos Estados Unidos. Seria o precedente mais parecido, digamos assim. Panamá, 1990, começo de janeiro. Mas mesmo aí, nós estávamos ainda na América Central. Na América do Sul, esse é o primeiro caso, isso aí cruzou uma linha, em que os Estados Unidos entram no país e depõem diretamente o governo estabelecido. Tá? Bom, mas ainda estão mais para cima, né? Colômbia, Venezuela ainda é região caribenha. Então, a estratégia da China é aproveitar mais para o sul, Brasil, Peru, Bolívia. A administração Trump várias vezes deu seu entendimento de maneira muito clara que eles consideram o total do continente americano como parte da sua área de influência legítima. Tá? Inclusive, as charges que apresentam o Trump, né, como uma espécie com um big stick, digamos assim, é ele pisando da Groenlândia, é um pé na Groenlândia, outro pé na Patagônia, inclui até o Cone Sul dentro do que o Departamento de Estado, vocês viram, o Departamento de Estado está chamando nossa área de influência. Eu acho que a intervenção no caso da Venezuela é um claro recado para a China. A China está tentando se movimentar. Curiosamente, a China é hoje, das grandes potências do mundo, a que mantém um discurso de direito internacional, de multilateralismo, de uma esfera pública global, de resolução de conflitos pacificamente. A China está apostando nisso. A China parece um paradoxo, né? Que hoje os principais defensores da ordem global liberal, estabelecida pelos Estados Unidos, é hoje a China, que se inseriu na globalização mundial e se enriqueceu com ela. E quer ganhar tempo se enriquecendo com o comércio internacional. Mas os Estados Unidos se encontra hoje, se vê como rival da China. Eu não acho que eles queiram fazer mudança de regime lá no continente asiático, mas eles se entendem como polos de poder antagônicos e entendem que hoje a China seria o principal rival em escala planetária dos Estados Unidos. E eles vão tentar asfixiar os negócios chineses na América do Sul também. De novo, vão tentar, isso não é conseguir. Eu não tenho certeza nem que eles vão conseguir levar a cabo o resto da operação na Venezuela. Pode ter vários desdobramentos aí que nós ainda vamos acompanhar nas próximas semanas e meses. Mas o objetivo explícito, vocalizado e falado abertamente por representantes oficiais do governo americano é retirar a influência da China na América do Sul. Deixa eu só ir embora aqui, Yuri e a Zenha. Deixa eu só me despedir que eu estou indo embora, Zenha. Mas, antes de tudo, eu queria, só para deixar aqui essa polêmica no ar, né? O Trump não está buscando democracia, isso é um fato. Basta ver a relação dele com o MBS, né? O Mohammed bin Salman. Basta ver as relações dele com o Catar. E detalhe, o governo americano
apoia o ex-terrorista, vamos chamar assim, Ahmed Sarraj, na Síria. Para quem não sabe quem é Ahmed Sarraj, ele era um dos líderes de grupos ligados à Al-Qaeda e ao ISIS. Então, não é para combater terror, não é para restabelecer democracia, é só um discurso de balela. Muito obrigado, Vitor. Azenha, desculpa pelas interrupções. Yuri, até a semana que vem. Abraço e até mais. Boa live para vocês. Um abraço, Carlito. Eu queria só fazer um comentário sobre isso, porque eu acho que a democracia não apareceu no discurso do Trump. Isso também é uma coisa, é um fato novo interessante. Em nenhum momento ele colocou questão de presos políticos, de eleição e tal. Ele falou assim, nós queremos o petróleo e queremos mostrar quem é que manda. Não tem outra justificativa, não tem justificativa normativa. Eu não sei nem como é que eles vão fazer com o julgamento do Maduro, porque primeiro fizeram esse processo de prisão dizendo que ele era o líder do cartel Los Soles. E agora o New York Times falou que o próprio Departamento de Estado está dizendo, não, a gente nem sabe se existe mesmo esse cartel, não vai fazer parte da acusação. Olha só, que bases jurídicas vai se dar esse julgamento? Olha só, Vitor, eu queria inclusive tratar inclusive de um fato novo, que é a notícia de hoje, né? A notícia, enfim, que a gente já deu na abertura do programa e muda, acho que tem uma nova dinâmica. Pode falar, Zenha. Não, eu só queria fazer uma observação rápida, porque eu cobri a invasão do Panamá e o Victor falou sobre o envolvimento do Noriega com o tráfico de drogas, nunca foi comprovado. O Noriega, ele foi um agente da CIA, ele foi um informante da CIA, que ele era nacionalista. Então, os Estados Unidos, naquela altura, em 89, quando invadiram o Panamá, né, naquele período, eles já tinham feito a promessa de entregar o canal do Panamá para, né, depois daquele acordo entre o Carter e o Omar Torrijos. Então, o que os americanos queriam ali não tinha a ver com droga, nada, tinha a ver com trocar o governo do Panamá justamente para acabar com o nacionalismo dos militares, porque eles não queriam entregar o canal para um governo nacionalista. E o Noriega era da turma do Omar Torrijos, embora tivesse servido como informante da CIA. Então, quando o Noriega foi jogado para fora do poder, a primeira decisão que o presidente que os Estados Unidos instalaram no Panamá tomou foi acabar com o exército do Panamá, com as forças de defesa do Panamá, que é onde se formou o Omar Torrijos, que foi o cara que é o grande líder nacionalista do Panamá. Só para fazer essa observação, porque essa aí eu não ouvi falar, não. Eu estava lá no Panamá antes, em toda aquela crise e tal, né? Eu era correspondente, então essa eu acompanhei bem de perto. Tem 2 superchats aqui, ó. Opa. Quem traiu o Maduro? Uma pergunta que não quero calar. Eu não sei, Mr. Edelso, vocês estão dizendo que alguém traiu, vocês devem saber. A Mauri Silva, Trump mandou construir um arco do triunfo. O Trump está enlouquecido, né, Vitor? Ele tem, inclusive a Ballroom, né? Ele é cheio dessas de coisas com ouro gigantescas, etc. Por favor, Vitor. Mas só contra o Panamá, Zen, você tem muito mais autoridade para falar do que eu. Não tenho nenhuma confirmação de que o Noriega realmente estava envolvido com tráfico de drogas. Essa foi a acusação. O que nós sabemos, de fato, é que ele, em algum momento, foi um asset dos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Né? Então, quando ele assume o poder lá, ele estava sob a órbita de influência norte-americana e depois cai digamos assim, né, cai em desgraça com os próprios americanos que o retiram de lá. Mas isso seria também um assunto que nos leva para além das questões de hoje. Mas é perfeitamente possível que ele não tivesse nenhum envolvimento com o tráfico de drogas, isso foi usado apenas como uma justificativa para retirá-lo do poder, e, ao meu ver, não há nenhuma dúvida que o interesse era geopolítico. Só, Vitor, viu? Só para você ter uma ideia da experiência que eu tive no estado do Panamá, eles chamaram os repórteres todos que estavam lá, né? Na época, o Comando Sul dos Estados Unidos era na cidade do Panamá, tinha um quartel, que era o Comando Sul dos Estados Unidos. Venham aqui todos, aí fomos todos os repórteres, os meios internacionais, eu era da TV Manchete, aí apareceu um oficial do governo americano lá para dar uma declaração. Aí ele fez uma declaração, olha,
Fidel Castro acaba de entregar 5.000 fuzis para a resistência do Noriega. Aí os repórteres, mas isso aí pode ser atribuído a alguém? Não. Não tem prova, não tem fotografia, não tem nada. Vocês podem dar essa informação e atribuí-la a uma alta fonte do governo americano. Bom, isso não entrou na minha reportagem, obviamente que não. No dia seguinte, veja bem, lá está nos anos 89, no final dos anos 80. Foi 89, 90. Eu liguei para o meu chefe lá em Nova York, Sérgio. Ô, Sérgio, essa notícia saiu, essa notícia saiu em algum lugar, ele está olhando os jornais. Olha, Zenha, saiu aqui na primeira página do Washington Post, como sendo uma notícia. Então, essa questão de tráfico de drogas, de era traficante, não era, isso é muita coisa plantada, é informação plantada que a gente às vezes fica regurgitando sem checar. Assim, isso acontece muito com os jornalistas, sabe? O cara planta uma informação aí, isso fica no imaginário das pessoas, né? Quem vai conseguir desmentir que o Maduro é hoje um narcotraficante? Possível, depois do que fizeram com ele. Mas eu acho que nem os Estados Unidos vão seguir com essa acusação, né? De fato, eles já, assim, inclusive, abandonaram a tese do Cartel de los Soles. Oficialmente, ela não vai a julgamento, essa não vai ser uma das acusações, né? Então, digamos assim, o caráter farsesco disso fica muito claro, mas eu acho que, nesse ponto, o governo do Trump é um governo pouquíssimo hipócrita. Isso é uma das coisas que eu tenho desenvolvido. No curso que eu dou sobre o trumpismo lá na MPlay também marca isso. Isso tem um pouco até a ver com a natureza da liderança fascista, sabe? A liderança fascista, ela gosta de se apresentar como desinibida, como não controlada por nenhuma normatividade, como aquilo com quem fala exatamente o que vem à mente, que não tem formalidades. E o Trump tem se comportado assim, faz parte, inclusive, do seu carisma. Ele joga porque, olha que curioso, isso talvez seja uma coisa importante eu falar aqui. Quando você olha a genealogia ideológica do Trump, ele está historicamente conectado com as correntes nativistas e isolacionistas dos Estados Unidos. Com a corrente que foi conhecida como America First. America First eram os que não queriam que os Estados Unidos se envolvesse na Segunda Guerra Mundial. O Charles Lindbergh, por exemplo. Depois o Trump retoma esse slogan, né? América primeiro. E o grupo do MAGA, dos conservadores que estão do lado dele, eles estavam o tempo todo polemizando com os neocons, com os conservadores hawkish, que queriam fazer um processo de policiamento mundial, de mudança de regime em todo lugar, de espalhar os valores ocidentais e tal. O Trump, inclusive, foi crítico ao empreendimento da guerra do Iraque. Ele achava que a guerra do Iraque era uma coisa sem sentido, era um atoleiro. Ele foi um crítico dessa guerra. Mas aí vem essa tensão, né? Como é que pode, então, esse sujeito que fala que não vai colocar os Estados Unidos em novas guerras, que não vai se colocar como polícia do mundo, que não é um neocon, faz parte da identidade dele não ser um neocon, tá certo? Como é que ele prolifera conflitos no hemisfério americano, ou até da Groenlândia, digamos assim, até aqui a Venezuela? Na verdade, o MAGA tem essa formulação. Não. Nós reconhecemos que o mundo é multipolar. O Marco Rubio falou isso em um comunicado oficial, tá certo? Marco Rubio, que é de família cubana, que esteve muito envolvido agora com a intervenção na Venezuela, ele falou: nós reconhecemos que o mundo é multipolar, nós não queremos nos envolver em todos os conflitos do mundo, mas existe uma zona de influência que é legítima do nosso polo. Eu mencionei isso da última vez que eu vim para fora. Eu falei, o problema para nós, brasileiros, é que nós estamos na área de influência que o trumpismo reivindica como parte do Império Americano. Eles têm uma concepção imperial. Aqui nesse hemisfério, é o nosso hemisfério, vocês acabaram de ver aí, é o nosso hemisfério, tá certo? Eles mandam sem precisar de mediações, sem precisar de norma. Eles mandam porque eles podem. É o poder imperial duro
e cru, que não vai precisar de nenhuma justificativa, nenhuma... Na direito internacional, eles fazem troça com o direito internacional. Isso não existe. O que existe é poder. É uma concepção realista da política internacional, mas eles estão expressando isso de uma maneira que os democratas e os neoconservadores não faziam. Olha só, o Vitor citou o curso dele na OM Play. Eu ia pedir isso também, que o Vitor falasse, elabora um pouco sobre o curso, por favor, Vitor. Onde que o pessoal acha e o que diz o seu curso? Enfim, mostra aí, Yuri, aí Olha só aqui, gente, só para mostrar rapidinho, o Vitor, antes de você falar, você vai saber falar melhor que eu, é claro, mas aqui, ó, no site da OM Play, então, omplay.com.br, vocês podem entrar lá no site da OM Play e tem o curso O que é Trumpismo? O curso do Vitor Marques, que é professor de filosofia do FABC, Federal do ABC, aqui em São Paulo. Mais atual do que nunca esse tema, gente. É o tema do momento. Olha o que o Trump está aprontando. Ele está querendo comprar a Groenlândia, atacando um navio russo, sequestrando o líder de outro país. Ou seja, gente, essa é a hora de ir lá e fazer esse curso, o que é trumpismo. Vitor, fala mais para a gente. Então, eu sou um professor de filosofia, certo? Esse é um curso que ele vem de uma perplexidade conceitual. Que fenômeno é esse? Como é que ele é possível? Quais foram as grandes tendências domésticas nos Estados Unidos, mas internacionais também, da relação no concerto das nações, na globalização? O que gerou algo como o Trump? Quais são as forças políticas e sociais que o apoiaram? Quais são os intelectuais que construíram a sua concepção ideológica? Que tipo de discurso passou a circular no movimento conservador, de modo que ele foi tomado de assalto pelo Trump e pela sua base, pelo MAGA. E mais interessante também, essa é uma novidade, recentemente, essa semana agora também, o Elon Musk tweetou que esteve jantando com o Trump. Eles tinham se desentendido depois da votação do orçamento lá, e agora eles estão se recompondo, né? Porque o Trump também produz um realinhamento importante na história dos Estados Unidos. Até pouco tempo atrás, a Califórnia, as Big Techs, o Vale do Silício, estavam alinhados com os democratas. Na primeira eleição do Trump, não teve nenhum bilionário tech que apoiou o Trump. E agora, no segundo mandato, é uma nova composição de forças sociais. Ele deslocou esse setor da burguesia, que hoje é o principal setor da burguesia americana, para apoiar o seu projeto de reconstrução da direita americana, que foi refeito internamente, mas para isso de reconstrução do Estado americano e da projeção de poder dos Estados Unidos no mundo. Isso é algo que nos diz muito respeito aqui no Brasil, tá? Até porque nós estamos vendo agora como o modelo de compreender a América Latina também, o continente americano, o hemisfério americano inteiro, é um modelo de tutelagem. Nós vamos ter que... Pensa a administração Trump que todos os nossos países vão ter que conviver com uma espécie de soberania condicionada. Nós vamos atuar nos limites definidos pelos Estados Unidos. Esse é o projeto, é o plano. Isso nos coloca na linha de fogo, digamos assim. Tá? Então, é um curso que interessa para quem quer pensar. Ele não vai ser fundamentalmente empírico, ele está tentando dar conta do fenômeno. Como isso surgiu, como isso foi possível, quais são as forças, o que ele representa, quais são as consequências disso. Então, nós vamos fazer toda a genealogia intelectual e política do trumpismo, como é que o Partido Republicano passou a ser o partido do Lincoln, né? O Partido Republicano foi formado como um partido abolicionista, partido do Abraham Lincoln, lá na década de 60 do século XIX, para virar o partido de identidade branca, né? O partido da supremacia branca nos Estados Unidos, agora como partido do Trump. Como se deu esse grande arco? Quais foram os realinhamentos políticos e eleitorais ao longo do século XX que tornaram possível isso? Então, tudo isso está desenhado no curso, inclusive essa relação do Trump com uma espécie de nativismo isolacionista, a tradição do American First, e como isso é
reinterpretado de maneira geopolítica. Agora, na época do curso, o Donald Trump não estava falando disso, é uma pena, porque ele poderia falar uma aula inteira sobre isso, da doutrina Monroe, que é a doutrina Monroe refeita em bases trumpistas. E aqui eu estou colocando uma tese um pouco teórica para vocês também. A doutrina Monroe é a doutrina que expressa o poder imperial dos Estados Unidos sobre o conjunto do hemisfério americano, não em bases normativas, republicanas, universalistas, mas um discurso declarado de poder e de submissão ao poder do chefe, do chefão, que o executa de maneira, ao meu ver, gangster, mafiosa. Que é como até o Azenha falou, eu vou controlar esse dinheiro aí. Muito bom, Vitor. Eu gostei também muito e concordo plenamente, 100% com você, de que o que está acontecendo na Venezuela tem muito menos a ver com Venezuela, tem muito mais a ver com Rússia, tem muito mais a ver com a China. Esse episódio do petroleiro russo que foi tomado hoje não é um episódio isolado. Aqui esse é o nosso pedaço, aqui não vai entrar a China, não vai entrar a Rússia, então é muito importante vocês assistirem a aula do professor Vitor sobre o trumpismo, porque nós teremos impacto aqui no Brasil, gente, sobre isso. Nós estamos num ano eleitoral, não é, Vitor? Então, assim, nós ficamos muito animados com a coisa, o Trump se entendeu com Lula, vai dar tudo certo, o Lula conquista todo mundo. Eu falei, calma lá, gente. Claro, o Lula é um grande político, um grande articulador, e ele negocia muito bem. Mas as tensões estruturais em jogo, elas atravessam tudo isso. E a tensão era domínio imperial sobre o continente. E no prazo mais curto, pressão extrema sobre a Venezuela, onde já está demonstrado, Colômbia e Cuba, que são os próximos passos, vocês não tenham dúvida sobre isso. E, evidentemente, isso vai ter consequência, porque nós vamos aceitar a tutela, nós vamos aceitar conviver com o poder imperial em situações de soberania restringida ou constrangida. Nós não podemos aceitar isso, né? E quem não aceitar vai ser combatido por vários mecanismos, desde a sabotagem cibernética, sabotagem via Big Tech, ameaça de poder direto, ameaça de sanções comerciais, endurecimento de tarifa. São, assim, é um cardápio de armas que o Império tem à sua disposição e que ele está agora disposto a utilizar de maneira muito descarada, sem pudor. Evidentemente, eu queria terminar com isso, porque pode também ser o início de um processo de outreach imperial, que o próprio Império está superestimando as suas capacidades. Evidentemente, do ponto de vista imediato, ninguém tem capacidade de lidar com digamos assim, a superioridade técnico-militar que os Estados Unidos têm. Evidentemente, os Estados Unidos conseguem fazer operações de extração, como fez agora na Venezuela, consegue bombardear, consegue submeter no curto, médio prazo os países à sua vontade. Mas ao custo de estar incorrendo em vários prejuízos diplomáticos, uma tendência, talvez, no médio prazo, ao isolamento, ou ao aumento das tensões internas, que pode tornar, sempre que o Império tenta avançar demais, ele acaba também criando as bases para o seu enfraquecimento subsequente. Então, pode ser também, digamos assim, uma espécie de soluço, para usar uma palavra aí da moda, né? No momento de decadência imperial, onde justamente essa potência tenta se reafirmar com toda força, dizer, não, nós estamos aqui, não estamos enfraquecidos, somos nós que mandamos, mas isso pode ser também a antessala de um processo crônico de degradação de poder. Isso é para a gente distinguir o que eles querem fazer e o que eles efetivamente vão conseguir fazer. Nós não podemos ficar intimidados com a ameaça imperial. É isso, Vitor. Queria agradecer, já estamos aqui 13h, estourando o tempo do programa. Queria muito agradecer a sua participação aqui no Fórum 11h30 de hoje. Queria recomendar a toda a audiência, quem ainda não assinou, que assine ao MPlay e lá vai conseguir conferir o curso do professor Vitor Marques sobre trumpismo. Queria muito agradecer a sua presença aqui no 11h30, viu, professor?
Estou à disposição, me chamem sempre que for necessário. Quero contribuir para a classe trabalhadora brasileira se armar teoricamente para entender melhor quais são os seus desafios nessa quadra histórica. É isso. Muito obrigado, viu?